Olá, muito boa tarde! Bem-vindos e bem-vindas todos vocês aí ao nosso programa, ao ABC das Mães, que está, olha, todos os dias aqui às 14 horas e também nas redes sociais, 24 horas por dia. Se você ainda não faz parte, demorou, hein? Entra lá, vai no Facebook, coloca na lupa assim, ó, ABC das Mães. Aí vai aparecer um grupo com mais de 35 mil mulheres aqui do ABC. Lá a gente bate papo sobre o universo feminino, materno, tem descontos, inclusive, falando em descontos, vou mostrar aqui o look da Show Moda, que oferece descontos exclusivos aí para quem segue aqui o ABC das Mães. Olha que linda essa saia, a blusinha. Lembrando que a Show é parceira do ABC das Mães, então tem descontos exclusivos para vocês. Olha lá o detalhe da saia, que linda. E da blusa, super em alta, né, gente? Esse pink neon aqui, maravilhosa, viu, Karina? Amei essa blusa. Deixa eu mostrar também os acessórios. Esse daqui, olha, é da Cynthia Hills, semi-joias. Olha esse brinco, que maravilhoso. Esse brinco aqui, ó, aqui pegou. Dá pra ver de longe, né, gente? E eu estou falando de semi-joias, né, gente? Aí já tem aquele cuidado todo, o banho ideal, e vocês encontram as peças da Cynthia Hills lá no Mamãe que Disse, que também tem descontos exclusivos para quem segue aqui. Cabelo, unha, maquiagem, inclusive tudo que eu estou usando hoje é do Mamãe que Disse também. Agora, voltando a falar das nossas redes sociais, tem a fanpage, tem o Instagram, me segue lá. Acompanhem aí os stories, dê muitos likes no feed também, que é o @CláudiaAloia, e tem o nosso canal do YouTube, que é o ABC das Mães. E tudo que vocês veem aqui tem um pouquinho mais lá no ABC das Mães, além de rotina com as crianças, dicas de parques. E eu quero mandar um beijo também para o pessoal da Valsa Fotos, para o Fabrício, para a Bia, que é quem faz as edições de vídeos lá do ABC das Mães no canal do YouTube do programa, para lá. Inclusive, se você quer fotografar o seu evento, essa festa de aniversário, a Valsa Fotos tem também descontos aí para o grupo. Então tem mais a que aproveitar, né? E já já eu vou receber a doutora Maria Silvia Andrieta, que é neuropsicóloga, que também é uma parceira lá da Clínica Ápice, que vocês já conhecem, parceira aí do ABC das Mães. E hoje nós vamos falar, olha, sobre aspectos neuropsicológicos da internet e games nas crianças. O que será que isso pode causar aí nos nossos filhos, né? Hoje em dia, cada vez mais cedo, por mais que a gente tente brecar, eles estão expostos aí aos tablets, videogames, e não tem, gente, como negar, né? Tá aí. Tá no restaurante, o tablet, tá em tudo quanto é lugar. Às vezes não é nem o que você leva, é o do próprio restaurante. Então, é sobre isso que a gente vai debater hoje com ela, que ela já está aqui também, a doutora Maria Silvia, já chegou, vou falar com ela. Boa tarde, obrigada por ter vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigada pelo convite, Cláudia. E num tema tão importante, né? Porque Sem cada dúvida. vez mais as crianças estão expostas aí aos meios de comunicação. Cada vez mais, né, assim, é o dia a dia da gente, né? Internet, games, né? E tudo tem dois lados, pró e contra, né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito do lado positivo e do lado negativo, em especial dos games, né? Porque o que eu vi nessas férias no consultório, muita reclamação de pai e mãe, né? Que, poxa vida, com esse calor imenso, uma piscina no prédio e as crianças jogando videogame, não descem na piscina, né? Então o que está acontecendo? Como que eu faço, né? Qual que é a medida disso, né? Então, em função disso, eu acho que realmente é a vivência nossa e é o que a gente está tendo no dia a dia e no consultório. Então, acho legal a gente poder conversar um pouquinho para ajudar aí a dar uma norteada, né? Agora, Silvia, quando a gente se refere a games, a gente tem, por exemplo, eu tenho meu filhinho de 3 anos que tem o joguinho do gatinho no tablet, não o videogame propriamente dito. Isso. Então, esse game entra na mesma linha. Na mesma linha, né? Jogos eletrônicos. Seja no tablet ou seja no videogame mesmo. Exatamente. Né? Agora, tem alguma idade, né, falando em neuropsicologia, que ele está apto a jogar esse joguinho e uma idade que a gente fala, não, tem que proibir mesmo, tem que tentar excluir ao máximo. A gente orienta, né? O neuropsicólogo, eu tenho especialização em psicologia e em neuropsicologia.
pela neuropsicologia, né, eles são os maiores defensores, né, dos games, porque realmente a gente tem um desenvolvimento do cérebro muito grande, né, naquilo que a criança está jogando e tudo, toda a parte de atenção, raciocínio lógico, raciocínio abstrato, várias áreas, né, do córtex, né, que é a área do raciocínio, né, eles são extremamente estimulados, então isso é muito bom, né, então o neuropsicólogo, ele sempre defende o game, né? Já pelo lado da psicologia, a gente também acha importante, mas dosado, sempre dosado. O neuro também, né? Todo mundo. O grande problema é a dose. Agora, você me perguntou da idade. Sem dúvida, né? Do ponto de vista, principalmente psicológico, né? A gente fala a partir, se a gente conseguir segurar, a partir dos 4 anos. Ai, tá? gente, já errei. Não, faz parte. Seu filho está dentro do comum. Ele começou Entendeu? agora, na verdade. Então, agora veja, nós temos estudos, porque assim, o grande problema, eu acho assim, a gente vai em restaurante, Cláudia, pelo menos da minha experiência, acho que é a sua também. A gente vê bebês com tablet ou com o celular, né? Às vezes nem é o tablet e o celular. Então tá dando trabalho, né? Põe o celular em cima do cadeirão ainda, né? A criança muitas vezes nem se sustenta, quer dizer, é uma coisa muito precoce, Sim. né? E o nenenzinho já sabe passar o dedinho, né? Eles já nascem, impressionante, é outra realmente formação. Então, o que a gente está vendo? Tem muitos estudos provando, né, que está tendo um atraso na linguagem. Porque ele está intertido ali no... Sim, veja, para que a gente aprenda, para que o bebê possa aprender a falar, ele tem que estar muito em interação, olho no olho, a gente tem os gestos, a gente tem a entonação de voz, né? E com isso ele vai desenvolvendo a linguagem, no contato com o outro, com a mãe ou com o familiar. Esse contato. Se eu fico na tela, eu perco esse contato. Né? Eu fico ali olhando para aquilo, é uma coisa, tá bom, a galinha pintadinha tá cantando, mas não tem essa troca, que a linguagem ela é muito maior do que simplesmente a palavra. Sim. Né? Então, os estudos já estão provando que essas crianças colocadas, né, expostas muito cedo ali, às vezes coloca no carrinho. Eu já vi mãe colocando o tablet no carrinho, assim, ó, a criança andando e vendo lá o desenho. Agora, veja, essa mãe está conversando com essa criança nessa hora? Não, enquanto a criança está entretida, ela, inclusive, não quer atrapalhar para não, né, para a criança não dispersar. Quanto tempo mais ficar ali, melhor. Exatamente. Conclusão, eu estou perdendo tempo de contato com essa criança. Sim. Então, os estudos estão mostrando, crianças muito precoces, né, expostas muito precocemente, está começando a ter atraso de linguagem, de fala, né, da fala. Né? Olha, porque fica isso é lá muito dentro sério, do tablet. né? E pode observar como realmente as crianças, né, estão, às vezes, demorando um pouco mais para falar. Olha, gente, aí a importância de brincar, de fazer as atividades, sim, tem os tapetes de atividades, principalmente aí com 1, 2 aninhos, então, os bloquinhos de montar. Sim, a nossa indicação é assim, se conseguir segurar até uns 4 anos, né? Sempre levando em consideração a faixa etária. A gente vai numa loja de brinquedo, a gente não olha a faixa etária do brinquedo para aquela criança, né? Os games a mesma coisa, tem faixa etária de game para cada, né? Ai, gente, isso tem que ficar muito de olho mesmo. Eu já vi tanta criança pequena jogando aqueles jogos bem violentos. Exatamente. Droga. E os maiores, né? E os adolescentes, a gente orienta, quer dizer, né? 2h30 por dia. No máximo. No máximo. E assim, 40, 45 minutos de jogo, dá uma pausa de 15. Volta a jogar mais 45, entendeu? Então, isso é uma coisa, esse ritmo é muito importante, tá? Porque, veja, agora, então, levando em consideração os prós, né? Então, isso que eu tô falando, realmente, do ponto de vista do cérebro, tá? O game não é passivo.
né? Porque a gente olha, a gente fala, do ponto de vista físico, sim, dá sedentarismo, obesidade, é o que está acontecendo. Mas do ponto de vista cerebral, não, ele é extremamente ativo, porque o cérebro está a milhão ali jogando, né? Arrumando estratégias, fazendo planejamento. Então, tudo aquilo que é mais nobre que o nosso cérebro faz, né? Realmente está sendo estimulado. Estudos também mostram que a massa cinzenta, né, que são as conexões neurológicas, elas são maiores, né, no indivíduo que realmente usa mais os jogos e tudo mais, tá? Mas sempre com moderação, porque também em excesso a gente acaba tendo um prejuízo. Sim. Da área cognitiva. Olha que legal. Então, ó, gente, primeiro, se a criança é pequenininha, menor de 2 anos, você quiser entreter a criança, use outras, né, ferramentas. Como sempre existiu até hoje, né? Enfim, outros, né, meios aí que não os jogos, os tablets e afins. Isso. Criança um pouquinho maior, aí já pode, a partir dos 4 anos, começar, mas ainda de leve, sempre com pausa. Isso, sempre com pausa, né? E essa medida das 2h30, 3 horas, a gente já está falando em criança maior, em adolescente, né? Porque, veja, né, só finalizando o pró, né, a gente tem muitas terapias hoje que usam esses instrumentos, né, como coadjuvante aos instrumentos que elas já usavam. Então, por exemplo, alguém que tem uma lesão física, então problemas ortopédicos, está usando esses games que hoje usam o corpo, exatamente, né? E do ponto de vista neuropsicológico, nós temos games para déficit de atenção, para gagueira, para Alzheimer, para Parkinson, então várias patologias, tanto para reabilitação, né? Estão usando para que a pessoa possa realmente ter uma melhora nesse quadro dela, né? Então, muito game pode ser terapêutico, inclusive, tá? Coadjuvante, né? O que a gente já usava. Então, veja, isso tudo é muito positivo. A gente não está aqui para colocar na cruz a tecnologia, a gente não pode falar, ela é ótima, tá? Só que o grande problema é a gente perder a mão. Né? É aquela coisa, né, gente? A diferença do remédio do veneno é a dose. Exatamente, essa é a frase. Né? Isso é o que a gente pode realmente, é a dica de ouro com relação a isso. Né? Olha, gente, nós vamos bater ainda muito mais papos aqui. Eu vou pro intervalo. Antes eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Quando eu era pequena, viu, a gente jogava muito videogame. Na minha época era o Super Nintendo, o Mega Drive. E até hoje, a minha mãe, ela não gosta dos videogames novos, né? Ela gosta desses antigos e ela joga todos os dias 1 hora. Eu acho que essa daí vai longe aí na memória, né? Isso, então, né? É bom, porque tá sempre ativa e ela é muito boa no videogame. Então, viu? E pra ela tá servindo como realmente um exercício, tá? O problema é quando exagera na dose. Daí a gente vai falar depois. Antigamente ela exagerava, né? A gente ficava umas horinhas ali. Mas agora eu não tô mais em casa, né? Casei. Aí ela fica lá sozinha, joga sozinha, não deve jogar mais tanto tempo. Mãe, beijo pra você, viu? Te amo. Agora eu vou pro intervalo e eu já volto pra gente falar dos benefícios e dos cuidados com a tecnologia aí com os pequenos.
Quer saber por que o IASG é tão legal? Não pergunte pra esse patinho de borracha. Não pergunte pra essa bola. E nem pergunte pro herói do videogame. Pergunte para quem já faz IASG. Aqui os professores são super legais e manjam muito de inglês. Além das aulas, a gente se envolve em projetos globais e ajuda a mudar o mundo. Venha descobrir por que o IASG é a escola mais legal pra aprender. Fale com a gente, fale com o mundo. IASG, você cidadão do mundo. Voltamos aqui com a doutora Maria Silvia Andrietta, que é neuropsicóloga e que estamos falando hoje sobre os aspectos positivos e negativos do uso de games aí pelas crianças. E no primeiro bloco, nós falamos sobre os positivos, né? Inclusive, eu comentei aqui no intervalo, vocês viram o desfraude do Biel, né? Tem um joguinho que o gatinho tem que ir ao banheiro e ele aprendeu a fazer xixi em pé, porque ele viu o gatinho. Imitando então tem os gatinho. benefícios aí também, né? Isso, sem dúvida, né? Agora a gente vai falar então do lado contrário aí, quando em excesso, o que Isso. pode trazer, né, o que pode fazer de mal aí para as nossas crianças, que nós temos que ficar muito atentas. Primeiro que ela disse aqui, ó, criança muito cedo exposta ao game, tem um atraso aí de linguagem, de fala, então tem que ficar, ó, de olho aberto, interagir, né, com a criança. Isso, sempre, a gente né? até mostrou esse aspecto negativo, né? O ano passado, né, o CID-11, né, que é o Código de Doenças Internacional, ele introduziu como doença o transtorno do vício de game, né? Então, hoje é considerado doença, né? É uma parcela muito pequena da população, mas que tem uma possibilidade de se viciar sim, como se fosse em álcool e droga. É o mesmo mecanismo. Depois tem que fazer tratamento, inclusive, Sem então. dúvida, tratamento, a base do tratamento, psicoterapia, pode ser reabilitação neuropsicológica e, dependendo, até medicação, né? Nossa, sério. Porque, veja, Cláudia, o que acontece, né? Depois de 8 minutos que a gente joga o joguinho, né? O cérebro da gente, ele começa a produzir a dopamina, que é um neurotransmissor de bem-estar, de prazer, né? Então, a gente começa a se sentir muito bem, tá? Porque o neurotransmissor está lá, né? Só que começa a existir um problema, né? Na próxima vez que eu vou jogar, né? Ou depois de algumas vezes, né? Com 8 minutos, o cérebro passa para 12, para produzir a dopamina. Então eu vou ter que jogar mais para sentir aquele bem-estar que eu Isso, senti lá com depois 8 15, minutos. depois 20, 25 e assim vai. Ah, então quanto mais você joga, mais tempo demora para você atingir aquele estado de Isso. prazer, né, do E jogo. aí, pessoas que têm uma predisposição, ela vai ficar abrindo mão das coisas do dia a dia dela, né? Inclusive de cuidados básicos, banho, comida, sono, para ficar jogando. Porque para ela atingir aquele prazer, né? Ela não tem, né? Então ela já tem uma predisposição. É que nem, por exemplo, a bebida,
né? As pessoas bebem, mas não é todo mundo que fica alcoólatra, Sim. certo? Eu tenho que ter uma predisposição genética, tá certo? Para o game, que seria, né, um sistema, né, de recompensa do cérebro, que é uma particularidade daquela pessoa, né, que é o sistema de recompensa que entra a dopamina, ela também já tem esse aspecto biológico que vai facilitar, um aspecto de risco dela desenvolver o vício. Tá? Então, é uma parcela pequena, mas agora eu estou falando da doença. Não é o uso comum. Tá. Aí Tá? é essa pessoa que já tem essa predisposição, Predisposição se for exposta. biológica, Tá. por exemplo. Existe também fator de risco psicológico. Qual? Né? Autoestima baixa, por exemplo. Né? Uma dificuldade de lidar com os impulsos. Então, a pessoa não consegue controlar os impulsos dela. Termina né? ficando mais ansioso, então. Desencadeia ansiedade, depressão, né? Uma pessoa que não lida muito bem nos relacionamentos, que não lida muito bem com as emoções negativas, tá? Então, essas são predisposições, são situações, fatores de risco do ponto de vista psicológico para essa pessoa, tá? Então, eu tenho os biológicos, eu tenho os psicológicos e com esses dois, né? E mais uma situação social, por exemplo, de uma pressão muito grande na escola, no trabalho, bullying, esse tipo de coisa, falta de limite, que é isso que a gente está falando, né? A falta de limite desses pais de estarem colocando horário para esse game e a situação anterior, né? Nunca vamos esquecer. A situação dessa pessoa, por exemplo, não ter outras atividades prazerosas. Às vezes não é oferecido, né, para a criança, por exemplo, outras coisas, vamos fazer outra coisa, vamos andar de bicicleta, vamos, né, que poderia ser prazeroso também. Ela vai para esse lugar que, veja, é muito reconfortante. É uma zona de conforto muito grande, né? É um mundo virtual, eu não tenho que lidar com a dureza da realidade, da minha realidade. Não, e hoje em dia eles ainda jogam online com os amiguinhos. Isso. Eles não precisam nem se encontrar mais, porque antes, na minha época, não tinha jogo online. Então, às vezes, eu lembro que nas férias de verão, na minha casa da praia, a gente levava o videogame, mas a rua inteira ia para minha casa e cada um ficava aguardando a sua vez de jogar. Hoje em dia não tem mais isso, cada um joga da sua casa. Um sério risco é uma pessoa, por exemplo, que tem todas essas dificuldades de autoestima, de insegurança e tudo mais, e consegue, né? O único espaço que ele consegue de pertencer a um time ou de pertencer a um grupo, né, social é através dos jogos de game online. E essa pessoa provavelmente vai ficando cada vez mais introvertida, né? Sim, e aí, veja, né, aí a gente tem o problema da dependência. Porque realmente é o único lugar que ela vai se sentir bem aceita e conseguir se expressar. Né? Veja, o próprio game, né, ele traz duas coisas muito importantes, né, que é o anonimato, né? Tá. Porque, veja, ele não aparece. Então, se ele for criticado, ele se tem ele um errar, avatar ali, né? ele tem um avatar, inclusive, que ele pode montar do jeito que ele gostaria de ser, que ele gostaria, as qualidades que ele gostaria de ter, né? Tudo virtual. Né? Tudo ilusório, mas do jeito que ele quer. Ele que vai idealizar, né, na verdade. Exatamente. E aí, né, fica um espaço muito interessante. E aí é muito o oposto da realidade, né? Na hora que as duas coisas se chocam, ele, claro, vai preferir ir para o lado virtual. Isso, não vamos esquecer, né, dos aspectos psicológicos que a gente está falando de risco. Então, é uma pessoa que, tendo esses aspectos, ela corre um risco muito grande da dependência. Certo? Porque é um local prazeroso não só bioquimicamente, mas socialmente, né? O psiquismo dela está preservado, porque ela não tem grandes entraves, ela está ali, no quarto dela, não tem relacionamento.
E olha, e você comentou aqui das crianças nas férias que não desciam para brincar. E que triste isso, né? Muito. Imagina você passar aí esse verão maravilhoso, né? A criança trancada dentro de casa. Eu tenho um paciente com essa queixa, né? Que ele fala, Maria Silvia, né? Eu tenho uma piscina no prédio, esse calor que tá, a pessoa não desce, como é que a gente faz, né? Então, assim, gente, limite. Tem que tirar o videogame, leva para o trabalho, esconde. Exatamente. Olha, você vai jogar, faz o trato, faz o combinado, né? Você vai jogar, depois à noite ou à tardinha, depois que você brincar com seus que amigos, você descer, estudar. que você for na piscina, que você for andar de bicicleta, sei lá o quê. Agora, voltando às aulas, sempre priorizando a questão Da escola, da né? escola, sabe? Deixar para o final de semana. Não tem que ser todo dia. Por exemplo. Mesmo assim, então, mesmo que ele não jogou a semana inteira, no final de semana o limite são as 2h30 para os maiores, para os grandões, hein? Sim, porque Pros menores, senão, menos. Cláudia, né, passa o dia ali, você A não mesma tira. coisa vale para o tablet se for ver um YouTube, por exemplo. Aí a gente começa, né, o vício da internet, né, das redes sociais. A gente precisa falar disso no próximo programa, né? a Porque gente também... podia... Sem dúvida, Às né? vezes eu vejo as meninas são tímidas pessoalmente e na internet se expõem e faz a tudo. sexualidade fica exacerbada, porque veja, a gente não tem na internet, né, esse contato. Então, no meu contato, eu estou falando, você está fazendo assim com a cabeça. Então, isso é um sinal de que você está compreendendo, de que eu posso continuar falando. Se você acelera, né, eu já percebo que você quer falar. Então, a gente tem uma linguagem, né, corporal que traduz muito as coisas para a gente, que não acontece num WhatsApp. Não dá. Exatamente. Então, o que o cérebro faz? Ele exagera em tudo. Olha, a gente vai ter que falar disso num programa. Não é? Tudo. Não, e até beijinho, assim, beijinho. às vezes eu vejo assim, um probleminha, a pessoa vai e expõe na rede social a situação da vida de uma pessoa, da empresa de uma pessoa, pode acabar, inclusive, com a vida, com a empresa daquela pessoa por nada. Porque na internet todo mundo fica valente, né? Tá ali atrás do computador. Tá anônimo, né? Não tá aparecendo, tá dentro de casa. Isso é muito sério. Isso é um outro tópico, né? Eu vou ter que conversar muito com a Maria Silvia. Imagina essa minha vida exposta na internet, os stories. Mas ali já é um trabalho. Eu encaro como trabalho. Exatamente. Inclusive, eu sigo carga horária de trabalho. Isso. Tem hora que eu Inclusive, desligo. Cláudia, por exemplo, a gente tem que desconsiderar, por exemplo, existem jogadores, quando a gente fala, né, desse grau, dessas horas, né? Existem jogadores profissionais que ganham muito dinheiro com isso. Sim, tem Então, canais do YouTube absurdos de gamer, muito legais. Veja, qual que é o grande diferencial? Como que eu sei, Maria Silvia, que meu filho pode estar, ou, né, meu marido... Vai se profissionalizar naquilo. Ou se profissionalizar, ou que ele está desenvolvendo o transtorno do vício mesmo. Tá? Vou bem prestar atenção pro meu marido. Isso, né? A grande chave é, ele prioriza o jogo, tá? Em detrimento às atividades básicas dele. Então, se ele prefere, ao invés de ir almoçar... Sintomas, né? A pessoa para de comer, ou come na frente da tela, não jogando. para comer, vai lá e... Sim, tá. Né? Sono, muitas vezes inverte o dia pela noite com muita tranquilidade, né? Não toma banho, não escova dente, ele começa muito sério isso, né? Muito sério, é como qualquer outro vício. E aí tem que procurar ajuda, então, psicológica rápido, porque tem que é a única forma de sair. Né? Não, é a única forma, porque a pessoa daí, se ela não se trata, aí começa a ela vai ter uma queda escolar, daí ela tem reprova, ela vai ter afastamento dos relacionamentos sociais, né? Dos familiares. Se eu tenho um relacionamento marido e mulher, namorada, tudo, eu perco essa namorada, eu perco esse marido, essa esposa, entendeu? Então, assim, agora eu tô falando sem tratamento, porque é um viciado. É um viciado. Tem que tratar com a seriedade de como outro qualquer vício, Exatamente. seja de drogas, seja de álcool, enfim, qualquer outro vício. Porque é o mesmo mecanismo de recompensa do cérebro.
Então, se você é em casa, né, percebe que seu filho, ou enfim, companheiro, amigo, amiga, tiver nesse limite aí de já não fazer suas necessidades básicas, banho, escovar os dentes, almoçar, jantar, tem que procurar ajuda e encaminhar, né? Pegar pela mão, se preciso for, porque às vezes o primeiro passo, você precisa de um empurrãozinho, né? Exatamente. Veja, a gente tem, inclusive, sintomas de abstinência. A pessoa fica, se você tira o jogo, a pessoa fica agressiva, num nível de irritabilidade muito grande, né? Então, aqueles sintomas que a gente vê numa abstinência, por exemplo, pelo álcool, né? A gente pode ver também quando a gente tira o jogo da pessoa que desenvolveu o problema. Sim, tá? Muito sério. Então, por isso que deve ser sempre, né, supervisionado. E com limites. A Silvia bateu na tecla aqui várias vezes do limite. Então, gente, colocando limite. Ai, gente, eu amei. Amei, viu? Ai, passa muito rápido o tempo aqui. Verdade. Mas eu vou ter que convidar a Silvia pra gente falar das redes sociais, né? Do vício na internet. Preciso ver se eu me enquadro ou se eu só tô trabalhando mesmo ou se eu já tô viciada, né? Isso, daí a gente fala também. Já vai aproveitar, a gente já vai fazer uma consulta aqui. Obrigada mais uma vez, viu, Silvia, por ter vindo ao nosso programa. Quero aproveitar e mandar um beijo também lá pro pessoal da Ápice, nossos parceiros. A Silvia também parceira deles lá da Ápice. E em breve nós vamos voltar a falar desse assunto que, né, é tão recorrente, tão atual. Tão atual. Né? Os nossos filhos não estão protegidos disso. Então a gente tem que, com informação, nós pais, né, com informação, conseguir, né, direcionar da maneira correta para que não se torne um vício, para que não, né, tudo dosado, tudo certinho. O que a gente disse aqui, a diferença do remédio e do veneno são as doses. Então tem que prestar bastante atenção. Obrigada, viu? Obrigada mais uma você, vez. querida. E, gente, eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou agradecer o meu cenário lindo, que é da Especialista. E eu gosto sempre de lembrar vocês que a Especialista agora tem outlet, a loja mais top ali da Jurubatuba, em São Bernardo. Tem um outlet para vocês. E, ó, se você quiser saber mais, digita lá. Vai no site www.aespecialista.com.br. Agradecer também o Lustres Irie, a Diniz Presentes também aqui pelo nosso cenário, Tapete Santa Mônica, todos vocês que deixam o nosso cenário aqui lindo de viver. Beijo e eu volto amanhã às 14 horas aqui com vocês. Até mais.